Graça e paz para você que mais uma vez está me vendo aqui nesse canal. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e que a graça esteja com você e com todos os que conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo aqui ao YouTube. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, para que nós possamos então meditar sobre o seguinte tema: caminhando com a armadura. É um texto super conhecido. Graças a Deus, a partir de hoje, estou gravando o vídeo aqui num novo cenário. É um cenário que eu vou chamar de espaço cultural. Aqui atrás tem uma estante com livros. E você sabe que eu tenho sempre batido na tecla da importância da cultura, da importância da gente ter e obter conhecimento, da importância da gente ter e obter verdadeiramente o crescimento que a leitura nos traz, espiritual, cultural, acadêmico, social, porque a gente passa a ter assunto para conversar com as pessoas. A leitura só traz benefícios, já falei sobre isso várias vezes, e na verdade a leitura é uma riqueza que a gente compartilha. O livro é a maior riqueza que a gente tem para compartilhar com quem a gente ama. Então, como eu disse, abre sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. O tema da mensagem vai ser caminhando com a armadura. E eu vou então passar para você o roteiro do vídeo. Antes de eu falar do roteiro do vídeo, toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui no YouTube, como eu sempre aviso a você. E estou deixando nos comentários o link da minha landing page, para que você possa entrar e adquirir qualquer um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para o Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Você entra aí na landing page, escolhe o livro que você quer comprar, você vê a livraria na qual ele está disponível e faz a sua compra. Se você quiser comprar diretamente comigo, clica no botão do WhatsApp que está aí na landing page. Me chama lá. Pelo WhatsApp, a forma de pagamento é Pix, porque é direto comigo. Um exemplar sai a R$30, mais a taxa de entrega que é 20, total 50. Quero comprar 2 para presentear alguém. R$50, 25 cada um, mais a taxa de entrega que é 20, total 70. Eu quero comprar 3. Ok. R$70, R$23,33 cada um, mais os 20 da taxa de entrega, total 90. A partir do quarto exemplar, cada um sai a R$22,50, mais a taxa de entrega que é R$20. Pode misturar os livros? Pode. Eu só não tenho o Dinheiro Nosso de Cada Dia disponível em versão impressa. Esse é só na versão digital. Os outros 3, de Lodebar para o Wonderland, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo e Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, esses 3 eu tenho na versão impressa. Dito isso, vamos entrar então no roteiro do vídeo. Vou falar um pouco sobre cada um dos meus livros e em seguida eu entro com o conteúdo da mensagem de hoje. Repetindo: caminhando com a armadura, Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus tem muito ainda para falar com você ao seu coração. Vem comigo! Mais uma vez, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Deixa eu te lembrar que você que está vendo esse vídeo aqui nessa plataforma de vídeos curtos, é só você acompanhar a sequência. Olha a hashtag, que nela eu estou informando que você está vendo o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, tá? É só você acompanhar a sequência para que você possa ter a mensagem completa para você entender. E também do lado do título do vídeo tem um númerozinho indicando que é a parte 1, que é a parte 2, que é a parte 3, enfim. É só você seguir na sequência e aprender a ver vídeos na plataforma de vídeos curtos, tá? Para que você veja a sequência e entenda tudo com clareza. Porque nós estamos enfrentando aí tempos difíceis. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho. As pessoas estão sem paciência para ver vídeos longos, não querem mais ver vídeos lá na plataforma vermelhinha de vídeos longos. As pessoas não têm paciência para ouvir uma música um pouco mais elaborada, um pouco mais longa. As pessoas não estão com paciência para conversar
não estão com paciência para ouvir, tá? Não estão com paciência para ler. Hoje mesmo fiz um pedido para o almoço, mandei um pedido com 2 quentinhas diferentes, a pessoa só leu a primeira parte e só mandou uma quentinha. Isso é para você ver o nível absurdo que está essa questão das pessoas não quererem mais interagir, conversar, não terem mais paciência para nada. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso atrapalha a compreensão cognitiva das pessoas com relação a muitas coisas que a gente fala na internet. Por isso que a gente vê tanta fake news, por isso a gente vê tanta desinformação, por isso que a gente vê tanta pessoa acreditando em pataquada que é pregada aí na internet. Quando eu digo pregada, eu me refiro a pregações religiosas mesmo. Eu me refiro a pregações evangélicas, cristãs mesmo. Mas também me refiro a outros tipos de conteúdo, que são muitas vezes editados, manipulados, colocados distorcidos, colocados pela metade. Por quê? Porque as pessoas não estão mais com paciência para pesquisar, se aprofundar, para chegar ao conhecimento, para chegar à verdade. E o que é mais interessante é que eu tenho batido nessa tecla aqui falando sobre essa questão. Pois é, fiz essa introdução aí para que você possa entender. Então agora eu quero falar do meu livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Entra aí na landing page, você vai ver lá a capa do livro, você vai ver a sinopse dele, você vai ver tudo que você precisa saber para você entender o conteúdo do livro. Entra aí na landing page, você vai ver lá a livraria no qual você pode comprar, na verdade, as livrarias. Você pode comprá-lo através da amazon.com.br, estantevirtual.com.br, extra.com.br ou umlivro.com.br. Ou pode comprar comigo no WhatsApp. Um exemplar R$30 comigo no WhatsApp. Um exemplar R$30 mais 20 na taxa de entrega total 50. Quero comprar 2 para presentear alguém. R$50, 25 cada um, mais 20 da taxa de entrega total 70. Ah, quero comprar 3. R$70, 23 e 33 cada um, mais 20 da taxa de entrega, total 90. Vai comprar a partir do 4º exemplar? 4 exemplares em diante, cada um sai a 22,50, mais 20 da taxa de entrega. Pode misturar com os outros? Pode. Pode misturar esse avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Com Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e com De Lodebar para Wonderland. Esses 3 eu tenho na versão impressa. Aí você pode comprar, montar o pacote que você quiser, diretamente comigo no WhatsApp. São essas as condições e lá, forma de pagamento é Pix, só me chamar lá. E com relação ao livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu quero realçar para você que ele é um livro que fala muito para a família, tá? Mas é um livro que fala muito para o crescimento individual. Por quê? Porque eu chamo a sua atenção para que nós possamos crescer espiritualmente de forma sólida, de forma consistente, de forma que Deus nos permita ter subsídios para resistir às tentações, de forma que Deus nos permita ter condições para resistir a todo e qualquer ataque de Satanás, baseado nos conhecimentos que eu compartilho com vocês ali no livro Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Através dos capítulos nos quais tem os seguintes títulos. O primeiro capítulo, eu trago a meditação para você sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Então ali eu trago umas meditações bastante profundas sobre esse tema. No segundo capítulo, eu falo para você sobre o seguinte tema: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. No terceiro capítulo, eu medito com você sobre o seguinte tema: por que os nossos olhos são espelho da alma. E no quarto capítulo, eu medito com você sobre o seguinte tema: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. A partir do momento que nós crescemos espiritualmente, através do conteúdo ministrado por inspiração de Deus na minha vida e compartilhado com você através do livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tá ali, ó, é o livrinho da capa laranja ali, ó, para você olhar ali, ó, dá uma olhadinha ali na estante. Pois é. Então é para que você possa não somente crescer individualmente, mas também levar a sua família a esse crescimento. Por quê? Porque assim você começa a educar desde já os seus filhos no caminho certo, no temor e na disciplina do Senhor.
indo além do que as religiões ensinam, tá? Eu estou indo para o caminho no qual a própria Bíblia diz: instrui a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que ela cresça, não se desviará dele. É um texto de Provérbios 22:6 que nos fala sobre não somente o crescimento relacionado às questões espirituais, mas se refere ao crescimento relacionado às outras questões também, questões que envolvem ética, que envolvem moral, que envolvem comportamento. E isso é super importante para que você possa ter esse conhecimento. Dê esse livro de presente de Natal para quem você ama. Dê esse livro de presente para você mesmo, para que você possa começar o novo ano num crescimento espiritual firme, sólido, sustentável, totalmente diferente disso que a gente vê por aí em alguns grupos religiosos, em algumas igrejas que ensinam para você algo que não tem nada a ver com o que é o verdadeiro avivamento, tá? Então, fica aí com essa dica de leitura, que Deus abençoe sua vida. E fica aqui até o final, que daqui a pouco eu tenho a mensagem. Caminhando com a armadura. Vamos para o próximo livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Esse é o livrinho da capa branca que está ali, ó, na estante. Dá uma olhadinha ali. Tá ali na estante. Cuide bem da sua carreira profissional. É um livro que vai chamar a sua atenção para essa área da sua vida, tá? Porque é uma área que muitas vezes ela é negligenciada, e apesar dela ser grandemente negligenciada, é uma área que interfere muito na nossa vida, não somente no presente, mas no futuro também. Então muitas vezes as pessoas reclamam que ganham mal, mas não se qualificam para ganhar melhor. Reclamam que têm um emprego ruim, mas não se qualificam para ter um emprego melhor. Reclamam que as condições de vida são precárias, mas não se qualificam para melhorar essas condições de vida. E eu tenho muitos capítulos nesse livro. Eu falo desde a elaboração do currículo, falo de dinâmica de grupo, falo de entrevista de emprego, falo de apresentação pessoal, de marketing pessoal, de etiqueta corporativa, de desemprego estrutural versus planejamento de carreira, de empreendedorismo, falo de plano B para aposentadoria. E hoje eu quero falar um pouco para você de um assunto que eu trago, que é no capítulo A, eu falo dele, tanto na parte do desemprego estrutural, quanto na parte que eu falo do plano B. Eu falo de profissões que estão surgindo agora, e isso nós precisamos estar atento. Hoje nós temos aí o surgimento de novas profissões. Por exemplo, hoje produzir conteúdo na internet virou uma profissão para muita gente. Não é o meu caso, tá? Eu não produzo conteúdo na internet com objetivos profissionais, tá? Se os meus vídeos monetizarem, viralizarem, será consequência do que você vai fazer por mim, compartilhando meus vídeos, levando eles para mais pessoas, é consequência, tá? Mas eu trago aqui conteúdo para pregar a palavra de Deus. É como se eu estivesse agora num ar livre, com uma caixa de som, pregando a palavra de Deus. É como se eu estivesse no púlpito de uma igreja pregando a palavra de Deus, tá? É a mesma coisa para mim. Eu estar na minha casa, reservando aqui esse espaço aqui que eu estou chamando de espaço cultural, que é um espaço novo. Se você acompanha meus vídeos aqui, você está vendo que o cenário está diferente. Então, não produzo vídeos de forma profissional, mas existem muitos criadores de conteúdo que fazem isso profissionalmente. Isso é muito legal, é uma área que está crescendo. E é uma área na qual não existe assim concorrência. Um não fica concorrendo com o outro, tentando tirar público do outro, porque tem conteúdo para todo mundo, tem conteúdo para tudo que é gosto. Tem gente que gosta desse estilo de vídeo que eu faço aqui, pregando a palavra de Deus, dessa forma que eu prego, expositiva, trazendo a luz da Bíblia. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de outro tipo de mensagem. Tem gente que não quer ver vídeo de pregação nas redes sociais, que é outro tipo de conteúdo. Então, ou seja, não existe concorrência, existe disponibilidade de vídeos, né? Oferta de vídeo. Isso é muito legal, tá? Essa é uma profissão nova, é um exemplo de uma profissão nova, tá? Que muitos chamam de influenciador digital. Eu chamo de criador de conteúdo, que eu acho que é o correto. Criador de conteúdo é o correto. Influenciar alguém é consequência do trabalho.
é consequência do trabalho e é consequência de você que está vendo aí também, tá? De você também filtrar quem é que você quer que verdadeiramente traga influência para a sua vida ou não, dependendo daquilo que é ofertado para você nas redes sociais. Eu também falo de profissões que estão passando por ajustes, por mudanças, por adaptações. Por causa de quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia chegou para ficar. Então, ferramentas como inteligência artificial e outras coisas disponíveis aí, ofertadas para nós através da informática, né? Do TI, né? Tecnologia da informação. Então, por falar nisso, TI, tecnologia da informação, é uma outra profissão que surgiu, uma profissão nova, que está ofertando tanta vaga que o estudante de TI na faculdade, ao invés de ele fazer estágio, que é o normal, em outras carreiras, quando a pessoa está estudando, ela recebe proposta de estágio. No caso do TI, não, já recebe proposta de emprego, para você ver o tamanho da procura que é. É uma profissão nova, tá? Abrindo esse parênteses aí. Agora, voltando para profissões que estão aí se adaptando, mudando. Por exemplo, porteiro. Hoje os porteiros estão não estão com sua carreira ameaçada, mas é uma carreira que já oferece aí mudanças. Hoje eles precisam dominar a tecnologia. Existem prédios que têm dispositivos inteligentes no qual o porteiro, com um computador na mão ali, à disposição dele, ele pode ligar, desligar luzes, ar-condicionado e outras coisas assim, tá? Tem a questão da biometria, do reconhecimento facial. Então é uma profissão que está oferecendo aí mudanças, tá? Por exemplo, outra profissão, bancário. Uma profissão que passou por várias mudanças. Vou te dar um exemplo. Eu posso falar dessa profissão porque essa foi a profissão que eu exerci a maior parte da minha vida. Por exemplo, eu comecei a trabalhar em banco no final dos anos 80. Tudo era manual. A compensação de cheques era manual. Ia aquele monte de cheque à noite para compensação. Eu estou gravando esse vídeo sexta-feira à noite, dia 14 de novembro. Estamos aí por volta das 9 da noite. Era uma loucura a compensação sexta-feira. Na verdade, todos os dias, todas as noites. Era uma loucura, porque essa hora estava na hora limite para poder os cheques de valor superior serem entregues no Banco do Brasil, que era o banco que centralizava a compensação de cheques. Ali havia a troca física de documentos, cheque para lá, cheque para cá. Não só cheque, mas outros documentos também. Era o DOC, que hoje não existe mais. O Pix substituiu o DOC. Aqueles boletos de cobrança, enfim. Então, era uma loucura. E era tudo manual, separado ali manualmente por banco, separado os cheques manualmente por valores inferiores e superiores, por ser da praça e fora da praça. Depois a compensação foi sendo informatizada. Foram chegando máquinas de classificação de cheque para separar tudo aquilo ali. A pós-marcação, que era tudo ali digitado, coisa e tal. Foi evoluindo até que hoje praticamente a compensação ainda existe, mas é uma coisa mínima. Ao invés de você ter, no banco que eu trabalhei, que foi o Instinto Unibanco, que foi comprado pelo Itaú, mais de 100 homens lá trabalhando à noite, fazendo a troca de cheque. Hoje a compensação consegue funcionar com menos de 10 pessoas. Por quê? Porque os caixas já fazem praticamente todo o trabalho. Eles recebem o cheque na agência, digitalizam, devolvem para o cliente, ninguém fica mais com cheque ali, não existe mais troca física de cheque hoje em dia. Os cheques digitalizados vão para arquivos, então as trocas são feitas eletronicamente. Aqueles boletos que a gente paga através dos aplicativos do banco que a gente tem conta, vão sendo transmitidos. As contas de consumo também eram processadas em outro setor, que era um setor de processamento de dados. Era tudo manual, separado por concessionária, somado manualmente. Estou lá nos anos 80 ainda, iníciozinho dos anos 90. Hoje vem tudo ali na internet, você paga coisa e tal, até por Pix você paga, tudo feito eletronicamente, troca de arquivo. Então mudou o perfil. Então hoje você tem um bancário que hoje ele precisa ter conhecimento técnico, ele é obrigado a fazer cursos tipo CPA 10, CPA 20 para poder dialogar com os clientes, oferecer produtos e serviços para os clientes de forma consciente.
de forma qualificada, tá? Então é uma profissão que mudou. Vamos lembrar aqui de profissões que foram extintas. Por exemplo, hoje você não tem mais o cobrador de ônibus. Por quê? Porque aquela maquininha que está lá, ela substituiu o trabalho do cobrador. Aquela maquininha na qual você aproxima lá o seu cartão do antigo Vale Transporte, que não é mais aquele papelzinho, que era processado também dentro do banco em outro setor. Entendeu? Você bota ali o cartãozinho, paga a sua passagem, pronto. E eles ainda podem aperfeiçoar o sistema permitindo que o passageiro aproxime o seu cartão de débito ou o seu cartão de crédito para pagar a passagem. É só as empresas de ônibus, através do seu TI, disponibilizarem essa função na maquininha, para que facilite mais ainda o trabalho do motorista, para o motorista não ficar ali parando para ficar contando dinheiro por causa de passageiros que ainda pagam passagem em dinheiro, em espécie, entendeu? Então eles podem aperfeiçoar isso aí. Existem veículos hoje nos quais você não mexe mais com dinheiro, você não paga mais passagem com dinheiro em espécie, tá? Os BRTs e VLTs que existem por aí, você tem que chegar, comprar lá o seu cartão, você não mexe mais com dinheiro, tá? Então, um exemplo de profissão que não existe mais, assim como o cobrador de ônibus, não existe mais o ascensorista. Os elevadores hoje, você chega, você escolhe o andar que você quer, em alguns casos você seleciona na própria recepção ali, você não precisa entrar no elevador para selecionar o andar que você quer, uma coisa altamente tecnológica, altamente já programado. Digitador, a mesma coisa, você não tem mais aquele cara que fica lá na empresa recebendo aquele monte de documento para jogar dentro do computador. Hoje, num primeiro atendimento em qualquer lugar, a pessoa já entra no sistema, já coloca todos os dados ali, você não precisa mais ter um digitador, profissão que também já chegou ao fim. Existem profissões que estão caminhando para a extinção também. Uma delas é eu não vou dizer o operador de telemarketing, porque o operador de telemarketing, tecnicamente falando, é aquele que liga para a gente, geralmente para oferecer aquilo que a gente não quer, tá? Algum produto ou serviço que geralmente a gente não quer comprar, a gente não quer adquirir, mas ele está ali ligando, tá? Ou em alguns casos, para fazer a cobrança ativa quando a pessoa está inadimplente, tá? Esse tipo de profissional, ele ainda vai existir por um tempo, até que provavelmente a inteligência artificial consiga substituí-lo. Mas o atendente de telemarketing, o receptivo, vamos dizer assim, a tendência é que essa profissão caminhe para a extinção. A tendência é essa. É que essa profissão caminhe para a sua extinção. Por quê? Porque hoje, se você ligar para uma central de atendimento, se você observar, você já é direcionado para os outros canais de atendimento. Na própria ligação, você já é direcionado. Você pode ligar para o seu banco, pode ligar para a sua administradora de cartão de crédito, pode ligar para a sua operadora de telefonia, até para o INSS, para quem é aposentado, pensionista, pode ligar, que você já é direcionado para os outros canais de atendimento, porque a tendência é que essa profissão do atendente de telemarketing seja extinta, tá? Essa é a tendência. Hoje, com certeza, as centrais de atendimento trabalham com um número reduzido de atendentes, porque muitos já foram demitidos, porque elas já oferecem essas outras opções aí para as pessoas serem atendidas. Então, eu estou falando tudo isso para que você possa entender a importância de você estudar, se qualificar, para que você possa acompanhar a evolução do mercado de trabalho, para que você possa se preparar para um futuro. E eu falo também sobre profissões que são instáveis e profissões que têm prazo de validade. Vamos lá. Profissões instáveis. Essas profissões que eu vou falar que são instáveis, elas são atraentes. Por exemplo, ator, atriz, tem muita gente que tem talento para trabalhar com isso, tá? Tem muita gente que tem talento para ser ator, para ser atriz. É o maior barato isso aí, a arte, a dramaturgia. Mas é uma profissão instável. Se você observar as produções artísticas, novelas, coisa e tal, elas cada vez mais são restritas aos mais jovens. Os atores mais velhos, se vocês observarem, eles estão cada vez mais ausentes das telinhas,
das produções, das novelas, coisa e tal. E muitos desses não estavam preparados para isso, não se qualificaram para isso, e hoje muitas vezes ficam na internet pedindo emprego. Eu não estou criticando eles porque eles estão pedindo emprego, eu estou sinalizando a você que eles não acompanharam essa questão aí da instabilidade do mercado, não se prepararam. Eu já citei vários exemplos para vocês de atores e atrizes que enxergaram lá na frente e estudaram, se prepararam, e hoje eles estão em outras áreas, muitas vezes até fora da área artística. Alguns estão dentro da área artística, alguns, por exemplo, se tornaram diretores. Beleza, não consigo mais ser ator, então sou diretor. Vários passaram para essa outra área, mas outros saíram da área da dramaturgia, foram fazer outras coisas, tá? Falei, tem vários que são psicólogos, que são dubladores, tem outros que trabalham no mercado financeiro, tem outros que viraram funcionários públicos, tá? Falei de atores, atrizes, também vou incluir aí cantores, cantoras, tá? São profissões altamente instáveis, tá? Ora estão fazendo sucesso porque aquele estilo deles ali tá bombando, ora estão caindo porque aquele estilo não está mais bombando. Exemplo, Rock Brasil dos anos 80. Pô, aquele estilo bombou. Ali durante a primeira metade dos anos 80, o Rock Brasil bombou nas rádios. Vamos dizer assim, durante quase toda a década de 80. Mas quando chegou no final da década de 80, no finalzinho dela, esse estilo começou a cair. Então muitos daqueles cantores, muitos daqueles conjuntos não se prepararam para isso e se perderam no caminho. Outros foram cantar outros estilos, coisa e tal. Alguns foram estudar outras coisas, outras profissões. Alguns se tornaram produtores musicais, outros foram para outras áreas fora do métier musical. Então é sobre isso que eu estou falando. E eu quero, por último, falar das profissões que têm prazo de validade, tipo jogador de futebol, que é uma profissão que atrai muitos garotos. Os garotos ficam, né, assim, muito afim de chegar lá, entendeu? De jogar num time grande, de ser um Ronaldinho Gaúcho, de ser um Ronaldo Fenômeno, de ser um Romário, entendeu? Querem muito chegar nesse patamar. Ok, não vejo nenhum problema com relação a isso, dos pais incentivarem seus filhos talentosos a caminharem nessa direção. Mas é muito importante que esses pais também sinalizem que os seus filhos precisam continuar estudando, mesmo que tenham que fazer sacrifícios, tá? Treinar durante o dia e ir para a escola à noite, tá? E hoje também há a facilidade de você estudar de forma à distância, tá? Existem hoje instituições através das quais você pode fazer continuar os seus estudos à distância, porque é muito importante que esse jogador de futebol de hoje entenda que essa carreira ela tem prazo de validade e que ela tem certos riscos. Por exemplo, um jogador de futebol que se machuque por alguma falta de sorte não consegue mais jogar, se ele não tiver feito o pé de meia dele, como é que ele fica? Não vou nem falar de jogadores que se machucam, vou citar um exemplo agora que você está vendo aí, ó. O Oscar, jogador de futebol, foi até da seleção brasileira, estava no São Paulo. Essa semana foi fazer testes físicos e nos testes físicos ele passou mal, ele chegou a ficar desacordado, foi identificado que ele tem uma arritmia no coração e está sendo cogitada a possibilidade dele encerrar a carreira aos 32 anos, se eu não estou enganado, que é o que ele tem. Para a sorte dele, ele conseguiu se projetar no futebol, conseguiu fazer um pé de meia, jogou muito tempo no exterior, na China para ser mais exato. Mas e se fosse um jogador de um time pequeno da 5ª divisão do futebol carioca, já que eu estou aqui no Rio de Janeiro? E se fosse um jogador de um time pequeno da 5ª divisão de São Paulo? E se fosse um jogador de um time pequeno da 3ª divisão de Minas Gerais? Ou da 3ª divisão do Rio Grande do Sul? Ou da 3ª divisão de Santa Catarina? Ou da 3ª divisão do Paraná? Estou falando das últimas divisões, tá? E aí? Um jogador desse que com certeza não ganha mais do que 1 ou 2 salários mínimos. E se fosse um jogador desse?
que ia ser do futuro dele. Você está conseguindo entender a importância de você se qualificar? Então eu recomendo a você comprar o meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, para que você possa entender tudo isso com riqueza de detalhes, tá? Eu falo tudo isso lá no livro. Como é que você compra? Entra aí na minha landing page, é o livro da capa branca que está ali, tá? Aí você escolhe lá a livraria na qual ele está, é livro.vc, está disponível lá. Clica lá e compra. Que se quiser comprar diretamente comigo, clica no botão do WhatsApp que está aí na landing page, tá? Forma de pagamento diretamente comigo é o Pix. Um exemplar R$30 mais 20 da taxa de entrega, total 50. Quero comprar 2, R$50, 25 cada um mais a taxa de entrega que é 20, total 70. Quero comprar 3, R$70, R$23,33 cada um, mais 20 da taxa de entrega, total 90. A partir do quarto exemplar, R$22,50, mais a taxa de entrega que é 20. Pode misturar com os outros? Pode. Você pode misturar com Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? E de Lodebar para Wonderland. Eu tenho esses 3 disponíveis na versão impressa. Então é só você comprar, ser abençoado pela leitura, dê esse livro de presente para quem você ama e que você quer que cresça profissionalmente, melhore de vida. Presenteie a si mesmo com esse livro, para que você mesmo possa alcançar essa melhoria, esse crescimento profissional. E fica aqui até o final, que daqui a pouco tem a mensagem Caminhando com a Armadura. Vamos para o próximo livro, De Lodebar para Wonderland. É o livro que está ali, ó, do bonequinho que está na capa, o bonequinho com a lampadinha na cabeça. Então, De Lodebar para Wonderland é um livro no qual eu compartilho com você histórias reais de pessoas que deram a volta por cima quando tiveram o seu encontro com Jesus. 11 histórias reais. Para que essas pessoas não sejam identificadas, eu mudei nomes, datas e locais. E em alguns casos eu mudei um ou outro detalhezinho para que essas pessoas não sejam identificadas, porque meu objetivo não é expor a pessoa, meu objetivo é contar a história dessa pessoa, o meu objetivo é contar o testemunho dessa pessoa. Então são 11 histórias inspiradoras para que você que está vendo esse vídeo possa entender que, por mais que você esteja passando por dificuldades, você entenda que nada é impossível para Deus, como diz a Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 17. Do mesmo jeito que essas pessoas deram a volta por cima, você também pode dar a volta por cima. Do mesmo jeito que essas pessoas alcançaram o crescimento profissional, você também pode alcançar o crescimento profissional, crescimento espiritual, crescimento pessoal. Porque aqui eu estou falando de várias situações. Eu estou falando de gente que perdeu tudo no que diz respeito à vida profissional, estou falando de gente que perdeu casamento, estou falando de gente que perdeu o ministério, estou falando de gente que passou por muitas dificuldades, muitas perdas, muitos dramas pessoais, mas que tiveram a oportunidade de dar a volta por cima. E todas essas pessoas têm um elo, e esse elo se chama Jesus Cristo. Foram pessoas que abriram seus corações para Jesus e permitiram que ele entrasse em suas vidas e lhes possibilitasse mudança de vida, mudança de história. Aí você está aí se perguntando, mas isso quer dizer que eu só consigo mudar de vida se eu crer em Jesus? Não. O que eu estou dizendo é que com Jesus é mais fácil, porque aí você passa a ter alguém para ajudar você. Você passa a ter alguém para ser o seu companheiro de vida naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais complicados. Então fica melhor para você, com certeza. Eu prefiro andar com Jesus para que ele me socorra na hora que eu não consigo mais, do que tentar sozinho. Então fica aí a dica para você, tá? Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Jesus está acima das religiões. Aí você pode entrar aí na landing page e escolher as livrarias nas quais você pode encontrar meu livro e comprar. clubedeautores.com.br, livro.vc e uiclap.com. Qualquer uma das 3 você entra, compra e beleza. Ou se você preferir comprar diretamente comigo, clica aí na landing page, vai lá no botão do WhatsApp, me chama lá. Um exemplar, R$30 mais a taxa de entrega que é 20, total 50.
Ah, eu quero comprar 2 para dar de presente para alguém. Beleza. R$50, 25 cada um, mais a taxa de entrega que é 20. Total 70. Ah, quero comprar 3. Ok. R$70, R$23,33 cada um, mais a taxa de entrega que é 20. Total 90. A partir do 4º exemplar, cada um sai a R$22,50, mais a taxa de entrega que é 20. Pode misturar com os outros, como eu já falei anteriormente. Tenho disponíveis, além de Lodebar para Wonderland, tenho disponíveis Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Esses 3 eu tenho na versão impressa. Então, só você comprar do jeito que você quiser, diretamente comigo, pelo WhatsApp. A forma de pagamento é somente Pix. Então, te espero lá. E fica aqui até o final, que daqui a pouco tem a mensagem Caminhando com a Armadura. E para fechar essa parte dos livros, eu quero falar sobre o meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. É uma área na qual muita gente está despreparada ainda no Brasil. É a área financeira. Muita gente ainda está vivendo a vida financeira de qualquer jeito. Reclama que ganha pouco, mas não se qualifica para ganhar melhor. Falei sobre isso no livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Reclama que está endividado, mas não consegue se planejar financeiramente. Gasta mais do que ganha. E isso não somente afeta quem ganha pouco, mas afeta também quem tem salários mais altos. Aliás, na minha experiência profissional, já que eu trabalhei muitos anos negociando dívida de cliente no banco que eu trabalhei por último, que foi a Caixa Econômica, os maiores devedores são os que ganham um salário melhorzinho, tá? Não são as pessoas que ganham pouco, não. Por experiência profissional eu falo isso, tá? Porque são pessoas que não conseguem se planejar. E é muito importante a pessoa aprender a planejar sua vida financeira. Então eu recomendo você comprar esse livro. Está disponível na versão digital, amazon.com.br. Clica aí na landing page, vai lá no site da Amazon, digita lá o nome do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Faz a sua compra, faz o seu pagamento, baixa o livro ali na hora para você ler. Tá? Uma leitura agradável, acessível, tem poucas páginas, tem um conteúdo fácil para você entender. Eu não uso economês, eu não uso juridiquês, tá? Eu falo a linguagem clara para que você possa entender. E é muito importante que você possa presentear alguém com esse livro. Por quê? Para que você possa ajudar essa pessoa a se preparar para ter uma vida financeira próspera. E eu falo de prosperidade financeira da forma correta. Não é o que ensinam para você por aí, que para você ser próspero financeiramente você precisa ter um alto salário. Se fosse assim, a gente não teria gente endividada ganhando bem. Então, a prosperidade financeira não está ligada a ter alto salário. É claro que quando você se prepara profissionalmente para ganhar melhor, é claro que se você se planejar financeiramente, você vai ter uma vida super tranquila. Mas se você nesse momento está ganhando pouco, você pode sim planejar financeiramente a sua vida para que você possa ter uma prosperidade financeira, que significa dormir sossegado, sabendo que você pagou as suas contas, que você gastou menos do que o que você ganhou, você não está devendo a ninguém por aí, não vai aparecer ninguém batendo na sua porta, cobrando dívida ou ligando para você, pressionando você a pagar contas. Tá? E a prosperidade financeira também não está ligada ao que ensinam por aí em algumas igrejas, que você tem que negociar com Deus, dar propina para Deus para que Ele possa abençoar você. Eu estou falando de propina mesmo, porque é assim que tem gente que trata Deus, como se Deus fosse um político corrupto, como eu já falei outras vezes, um político corrupto que recebe propina para abençoar a gente. E se a gente ofertar na casa dele, ele tem a obrigação de abençoar, porque ele recebeu aquela propina ali para abençoar a gente. Isso é muito sério, tá? Não sou eu que estou dizendo isso de Deus, não. São essas pessoas que dizem isso de Deus com as atitudes que elas têm, a forma como elas tratam Deus, tá? E por falar em a forma como elas tratam Deus, nesse livro eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto finanças, tá? Que é totalmente diferente do que ensinam para você por aí. Então eu te convido a adquirir esse livro, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, tá bom? E continua aqui, tá? Que eu vou entrar na mensagem Caminhando com a Armadura, que está lá em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20.
e que você tenha uma excelente leitura. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que quando você curte, comenta e compartilha o vídeo, você está sinalizando que você gostou do conteúdo, que você quer que mais pessoas assistam. Você que está aqui na plataforma de vídeos curtos, dá uma olhadinha na hashtag e acompanha. Parte 1, parte 2, parte 3. É assim que você assiste vídeo na plataforma de vídeos curtos, para que você acompanhe a sequência. Você que está aqui na plataforma vermelhinha de vídeos longos, só continuar. Para todos vocês, só para lembrar, sempre eu começo uma série nova sexta-feira na plataforma de vídeos curtos. É uma série que vai até a quarta da semana seguinte. Como já falei, tem a hashtag informando qual é a parte do vídeo, e do lado do título do vídeo tem o númerozinho informando qual é a parte do vídeo. E para você que está na plataforma de vídeos longos, na vermelhinha, você sabe que toda sexta tem um vídeo aí, inteirinho para você. Então vamos lá, abre sua Bíblia, Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, caminhando com a armadura. Se você ainda não está me vendo aqui direto, mas ainda não me acompanha, não me segue, clica aí no botãozinho para você me seguir, para você me acompanhar, nesse coraçãozinho aí para você sinalizar gostou, nesse botãozinho para você comentar, deixar o seu comentário edificante, importante, nesse outro botãozinho, na setinha para você compartilhar. Você que está na plataforma vermelhinha, deixa aí o seu joinha, o seu like, tá? Deixa o seu comentário também e compartilhe o vídeo também nos seus grupos e nas suas redes sociais. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, caminhando com a armadura. A partir de agora, deixa Deus falar o teu coração, que eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer frutos para você. Verso 10. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Verso 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Verso 12. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Verso 14. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Verso 15. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Verso 16. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter
as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Verso 17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas. Não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Verso 19. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do ministério do Evangelho. Verso 20. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Então, que Deus abençoe essa leitura e que essa leitura ela verdadeiramente se faça presente, viva e real nas nossas vidas. Então quero convidar você para que dentro desses minutos você esteja compartilhando aqui conosco, tá? Esse aprendizado super importante. Paulo escreveu essa carta aos Efésios enquanto ele estava na prisão. Paulo procurou manter os Efésios, os crentes de Éfeso, com a sua fé firme, com a sua fé alicerçada no Senhor. Paulo deixou esse ensino que com certeza ele é atemporal, serve para nós nos dias atuais, porque as palavras que ele nos traz, inspiradas pelo Espírito Santo, com certeza falam muito ao nosso coração nos dias de hoje. E eu quero convidar você a meditar acerca desses versos. Eu vou ler novamente, um por um, para que nós possamos então entender a profundidade desse ensino. Eu quero aqui fazer uma consideração muito importante. E eu creio que tem gente que de repente pode ficar até chocado com o que eu vou falar. Existem pessoas que estão dentro da igreja, caminham na presença do Senhor, mas que querem ser mais do que Jesus. Querem ser maiores do que Jesus. Ah, mas você está me ofendendo. Não, não estou querendo te ofender de jeito nenhum. Eu vou chamar a tua atenção aqui e você vai entender onde é que eu quero chegar. Vamos lá. Se você ler os evangelhos, você vai observar algumas características muito importantes vistas em Jesus. Vamos lembrar que Jesus, quando esteve aqui, ele foi homem igual a mim, igual a você, tá? Ele comeu, ele bebeu, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele se irritou, ele trabalhou com o pai dele dos 12 aos 30 como carpinteiro, como você encontra referências na Bíblia no início do ministério de Jesus. Então Jesus não era nada diferente de mim e de você quando ele esteve aqui, tá? Ele teve todos os atributos humanos que eu e você tivemos. Mas a única diferença entre ele e nós é que ele veio à Terra com todos os atributos divinos que ele tinha. Ele não perdeu nenhum dos atributos divinos, não. Mas ele nos deu as ferramentas usando os atributos humanos dele para nos mostrar que ele foi homem de oração. Você vai pesquisar em todos os evangelhos. Vou te dar esse dever de casa aí, ó. Pesquisa lá em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Você vai encontrar várias referências mostrando que Jesus se retirou para orar, Jesus saiu de perto para orar, Jesus foi ao monte orar, Jesus foi para não sei onde orar. Você vai ver que Jesus era um homem de oração.
E se você observar em Lucas capítulo 4, que é o texto no qual Jesus estava no deserto 40 dias, ele estava em oração. E além de estar em oração, ele estava em propósito, em jejum. 40 dias e 40 noites. Tá? Ferramentas humanas, não tinha nada de divino ali. Ele usou ferramentas humanas. Tá? Então você vai encontrar essa informação nos evangelhos. E outra informação que você vai encontrar nos evangelhos: Jesus era um homem profundamente conhecedor da palavra de Deus. Tá? As pregações de Jesus, você vai pesquisar aí nos evangelhos, nesse dever de casa que eu estou dando para você, você vai encontrar várias vezes as referências das pregações de Jesus, ele citando trechos do profeta Isaías, do profeta Jeremias, citando trechos também de Ezequiel, citando trechos também de Daniel. Ele chegou a citar algo referente a algo do profeta Zacarias também, tá? Pregando nas suas pregações, tá? Jesus fez isso. E nesse texto que eu citei de Lucas 4, Jesus usou a palavra de Deus para rebater as investidas de Satanás. Vamos lá que eu vou recitar para você agora aqui Lucas capítulo 4. Não vou nem ler, eu vou falar, recitar. Na primeira oportunidade que o diabo se apresentou diante de Jesus, aproveitando-se do cansaço de Jesus, 40 dias, 40 noites ali, da vulnerabilidade de Jesus, que estava com fome, Satanás primeiro tentou colocar dúvida na cabeça de Jesus, coisa que ele faz até hoje comigo e com você. Olha o que ele fala: se tu és Deus, e aí ele desafia Jesus, transforma essas pedras em pães. Ele queria tirar Jesus do propósito, que era oração, de manter ali o jejum. Tá? Ele queria fazer Jesus quebrar aquilo ali, mandando ele transformar as pedras em pães, tentando se aproveitar de uma suposta vulnerabilidade de Jesus ali, tanto tempo em oração e em jejum. Mas Jesus rebateu ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás não ficou satisfeito, levou Jesus para uma montanha, um lugar muito alto, de onde eles podiam ver toda a terra. E Satanás apresentou para Jesus com uma proposta: tudo isso eu vou te dar, se você se colocar diante de mim ajoelhado e me adorar, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Satanás, ele se apresenta com propostas aparentemente tentadoras para nós até o dia de hoje, e inclusive com mentiras. Ele oferece muitas vezes aquilo que ele não tem para dar, mas ele mente, oferece, tá? Ele oferece para a gente prazeres que ele não tem para dar, porque muitas vezes são efêmeros, são de curta duração e que nos levam a caminhos tortuosos. Lá na parábola que Jesus fala sobre os dois caminhos, ele explica bem detalhadamente sobre isso, tá? E Jesus percebeu, obviamente, ele sabia que Satanás estava mentindo, Satanás estava prometendo algo que já pertencia a Jesus por ele ser Deus, Criador do mundo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Só você olhar em Gênesis, estava lá: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus participou de todo o processo da criação do mundo. Aí Jesus rebateu Satanás: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Satanás não ficou satisfeito, levou Jesus para a parte mais alta do templo. De novo ele tentou tirar Jesus do propósito, colocando dúvida na cabeça de Jesus, como eu já falei que ele faz até hoje com a gente, e lançou a seguinte: se tu és Deus, pula daí de cima, porque está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão com tuas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Então Satanás nos mostra aqui que ele também conhece a palavra e usa ela para enganar a gente até o dia de hoje, tá? Assim ele faz com as seitas, com as heresias, com os falsos profetas que tem por aí na internet e nos púlpitos, ensinando coisa errada, levando muitas pessoas para a perdição, porque ensinam coisas erradas que não tem nada a ver com a Bíblia, deturpando a Bíblia ao seu bel prazer. Satanás faz isso até o dia de hoje. Porque o Salmo 91, se você meditar nesse Salmo, primeiramente, ele não foi feito para desafiar Deus com relação a gente pular, fazer acontecer, porque Deus vai proteger. Ele não foi feito para isso. Ele é um salmo de louvor a Deus. O salmista reconhece que Deus, que quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, e por ali é um louvor a Deus.
E para desfazer o mito que muita gente tem, inclusive muito crente tem, com a Bíblia aberta dentro da sua casa, no Salmo 91, não vai proteger você de nada. Você orar o Salmo 91 para proteger sua casa, não vai proteger de nada. O diabo não tem medo do Salmo 91, eu acabei de mostrar para você. Ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus. E Jesus rebateu de novo o diabo falando: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o texto de Lucas 4 encerra dizendo que Satanás se afastou por algum tempo, que nos mostra que a gente tem que ficar alerta o tempo todo. Por isso João nos fala sobre o diabo andando ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. E o salmista nos fala que o anjo do Senhor acampa ao redor. Então nós temos que estar atentos o tempo todo. E Jesus também nos fala sobre vigiar e orar para que não venhamos a entrar em tentação. Então a vigilância tem que ser o tempo todo, tá? E é através da oração que nós vamos falar aqui agora, através do texto que eu li, Efésios capítulo 6. Vou reler para você verso por verso, para você entender, tá? Por que eu falei que muitos crentes acham que querem se considerar mais do que Jesus? Porque não fazem o básico, tá? Só para concluir essa parte. A gente vê muitos crentes que acham que fazem muito quando oram antes de dormir. Não, tenho vida de oração, ora antes de dormir. Caramba, isso a gente aprende quando a gente é criancinha. Os pais da gente ensinam a gente a agradecer a Deus, a orar antes de dormir, falar com o Papai do Céu. Isso os pais da gente ensinam a gente em casa, independente da religião que a gente tenha. Isso a gente que é pai já ensinou para os filhos da gente fazer, orar antes de dormir. Então, isso é o básico. Ah, mas eu oro antes da refeição. Isso é o básico. Isso aí nos filmes a gente vê. Os filmes norte-americanos mostram isso direto. As famílias na mesa, principalmente que é dia de ação de graça, coisa e tal, se reúne, alguém levanta para orar agradecendo pela comida. Isso é o básico. Então, aí o cara acha que está vivendo uma vida de oração, fazendo o básico, quando na verdade a oração é estilo de vida. E eu vou reler o texto que se você não prestou atenção no texto, eu falei sobre isso. Vou ler de novo, vou esmiuçar para você entender que o texto fala sobre oração como estilo de vida, tá? E a palavra de Deus. Tem crente que mal lê a Bíblia quando está na igreja na hora da pregação. E assim mesmo, hoje em dia, nem isso. Porque está lá no projetor lá. Está lá no projetor, está lá. E aí a pessoa nem abre mais a Bíblia para ler. Eu uso a Bíblia online aqui, que para mim é mais fácil por causa da minha vista, tá? Nesse momento da minha visão, para mim é mais fácil ler a Bíblia aqui, no celular. Mais fácil para eu manusear, mais fácil para eu poder ler. Mas quando eu tiver os recursos necessários para eu poder voltar a ler a Bíblia impressa, eu me garanto abrir a Bíblia ali, ler um texto, coisa e tal, de boa. E se você pedir hoje, um pregador chegar hoje na igreja, pedir para um pregador pedir para a igreja abrir a Bíblia em Oséias, vai ter crente revirando a Bíblia de ponta a ponta para tentar achar o livro de Oséias, ou Abacuque, ou Sofonias, ou Ageu, ou Amós, ou Esther, ou Neemias, ou Esdras, ou a carta que foi escrita Judas, ou as cartas que João escreveu, ou Filemon. Vai ter crente revirando a Bíblia de ponta cabeça com dificuldade para encontrar. Garanto isso para você. Tamanha é a falta de intimidade que muitos têm com a Bíblia, falta de intimidade que muitos têm com a palavra de Deus. E aí acham que vão sobreviver espiritualmente sem sofrer nada, sem ter a estrutura da palavra de Deus. Não vão aguentar um sofrimentozinho que seja. Vão sucumbir. Vamos para o texto para você entender. Então, vamos lá, vou reler o verso 10, tá? Efésios capítulo 6, vou reler o verso 10. Paulo começa: por último, quero recordar-lhes
que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Então, quando Paulo fala, quero recordar-lhes, ele está dizendo o seguinte, está lembrando a gente que ele já falou sobre isso. Paulo já havia falado sobre isso com os crentes de Éfeso. Em alguma pregação, em alguma correspondência, de alguma forma, Paulo já havia falado para eles sobre isso. Quando ele fala que ele quer recordar. Quando eu digo para vocês aqui, eu quero lembrar vocês isso assim, é sobre algo que eu já falei anteriormente, em outros vídeos, em outras oportunidades. Então, é um tema que é recorrente para os Efésios. Paulo está relembrando, ensinando, fazendo eles recordarem aquilo que ele já havia ensinado. Tá? Vamos para o verso 11. Aí Paulo começa: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Bem, quando Paulo fala sobre vestir-se da armadura de Deus, eu vou ler para você nos versos seguintes, você vai ver o que é a armadura de Deus. E eu quero falar para você, você que é cristão, está dentro da igreja, acompanhe essa leitura aqui que você vai ver que a armadura de Deus não tem nada a ver com xarabandarabandai adecomanai, não tem nada a ver com alabante epidaraflácia andarai, não tem nada a ver com nada disso. Essas pataquadas que tem aí de mini vigília de 8 à meia-noite, que é muito batuque, muito louvor, muito roda-roda, muito pula-pula, isso não garante salvação para ninguém, isso não garante edificação espiritual para ninguém, isso não garante vida espiritual forte e abundante para ninguém. Tanto é verdade que muitos desses, eu conheço muitos, que viviam nisso e hoje estão fora da igreja. Chegavam na igreja, tiravam o sapato, ficavam até descalço para poder rodar melhor e saiu do culto suado, tinha que ter a toalhinha, saiu com aquela pizza embaixo do braço aqui, coisa e tal, e estão tudo fora da igreja. Então isso aí não dá sustento para ninguém, isso aí é enganação pura, isso aí é, no máximo, é aquele fast food, sabe? Aquele lanchinho que a gente pede numa noite de sexta-feira como essa. A gente pede um lanchinho ali só para enganar, mas daqui a pouco a fome bate de novo, entendeu? Isso é o que é esse estilo de vida aí, tá? E fica aqui até o final para você ver o que é verdadeiramente a armadura de Deus, tá? Para você entender que não tem nada a ver com isso que está rolando aí em muitas igrejas de hoje em dia. É algo muito mais profundo e Paulo fala aqui. Vamos continuar a leitura que você vai entender. Vamos lá. Aí Paulo vem para o verso 12. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, aqui Paulo deixa bem claro que a nossa luta não é contra os nossos irmãos que estão prosseguindo de maneira equivocada, fazendo essas coisas que eu ainda há pouco falei, tá? A nossa luta não é contra eles que ensinam isso errado para as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Isso eu quero que fique bem claro, tá? A nossa luta é contra os dominadores desse mundo de trevas que fazem essas pessoas ensinar essas coisas erradas e levarem muitos para esse caminho errado aí, equivocado, entendeu? Achando que crescer espiritualmente tem a ver com... Você quer ver uma coisa que acontece muito aí? Igrejas que promovem o ativismo religioso. É culto todo dia, culto segunda, culto terça, culto quarta, quinta, sexta, sábado, e tu tem que estar enfiado na igreja o tempo todo. Caramba! Quem falou isso para você que ativismo religioso dá sustentação espiritual para alguém?
Vamos por partes aqui. Uma pessoa solteira que tem disponibilidade para estar nas atividades da igreja, beleza, ok. Essa pessoa é solteira, mas mesmo essa pessoa solteira também precisa direcionar a sua vida para outras coisas. Por exemplo, ainda há pouco eu falei dos meus livros lá. Uma pessoa solteira que quer crescer profissionalmente também precisa estudar, precisa progredir, coisa e tal. Não é nenhum erro, não é nenhum pecado, tá? Mas essa pessoa tem uma disponibilidade tempo maior. Mas a pessoa casada não. O primeiro ministério do casado é a família, da casada é a família. Aí depois reclama por que o filho cresceu fora da igreja, por que a filha cresceu está fora da igreja. O seu primeiro ministério é dentro de casa, sua família, sabe? Noite de cinema, noite de pizza, noite de sair com a família para algum lugar. Então isso se chama ministério, tá? Família é o primeiro ministério. E aí, como eu estava falando, que muitos ensinam essas coisas errado, mas a nossa luta não é contra as pessoas que ensinam errado, é contra os dominadores desse mundo de trevas que habitam nas regiões celestiais, que levam as pessoas a esse ensino errado, equivocado. É sobre isso que Paulo fala, tá? Esse entendimento que você precisa ter e eu também preciso ter. Vamos para o verso 13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Então Paulo fala que essa armadura tem várias peças, cada uma tem uma função, e a partir do verso 14 nós vamos analisar a função de cada uma dessas peças da armadura e fazer essa adaptação para as nossas vidas. Nós recebemos de Deus as instruções, as estratégias para que tenhamos uma vida espiritual sólida, firme. Eu compartilhei com vocês ainda há pouco ali, ó, o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu dou a vocês ali, ó, meditações profundas sobre esse tema, tá? Para que vocês possam entrar nessa área aí do crescimento espiritual e verdadeiramente entenderem a profundidade e alcançar esse crescimento espiritual, tá? E no meu livro de Lodebar para Wonderland, que é aquele ali, ó, do bonequinho da lâmpada que está ali, só você olhar ali a estante, você vai ver que esse livro eu compartilho histórias de pessoas que deram a volta por cima, tá? Vamos lá para o verso 14 para você entender peça por peça da armadura a função de cada uma. Vamos lá. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Não cabe na nossa vida a mentira. Em João 8,44, Satanás é identificado como mentiroso e pai da mentira. E é necessário que nós façamos as coisas sempre buscando a aprovação de Deus. Nós que temos o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus, precisamos ter isso na mente, que é muito importante, é fundamental, é imprescindível que nós venhamos a buscar essa aprovação de Deus, tá? E vestir esse cinturão da verdade, tá? Jesus se identifica como o caminho, a verdade e a vida, tá? É necessário, é fundamental, é imprescindível termos esse entendimento, tá? Cinturão da verdade, como nós lemos aí, no verso 14, cinturão da verdade e a couraça da aprovação de Deus. Vamos para o verso 15. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa
ao pregarem o evangelho da paz. Os sapatos que nos fazem andar depressa para pregar o evangelho da paz, Paulo fala sobre a urgência de levar a mensagem de Jesus adiante. Vamos lembrar que a volta de Jesus está perto. A partir de dezembro, eu vou falar aqui uma série de mensagens sobre o sermão escatológico de Jesus, tá? Então, Paulo nos fala da urgência de levar a mensagem do evangelho adiante, tá? Então, calçados os pés para andar depressa. Então, nós estamos aqui na internet fazendo isso, para essa mensagem ir depressa, tá? É o seu compartilhamento que vai fazer isso. Você compartilhando meu vídeo, você vai fazer isso, vai levar a mensagem adiante. Quanto mais você compartilhar, mais essa mensagem vai adiante. É sobre isso que Paulo fala. A internet é um recurso tecnológico moderno para nós usarmos para pregar a palavra de Deus, tá? Ainda existem os meios tradicionais, os cultos ao ar livre, as pregações nos púlpitos das igrejas, os cultos nos lares. Todas essas estratégias são super bem-vindas e têm que continuar sendo utilizadas, mas a internet é uma ferramenta poderosa que ajuda também. Então vamos ler o verso 16, tá? Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vamos lá. O escudo da fé é imprescindível que esteja aqui em nós. Por quê? Porque muitas vezes nós não vemos as coisas acontecerem na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, porque muitas vezes, lembra que eu falei dos ensinos equivocados, e muitas vezes nós temos aí algumas igrejas, alguns pregadores, tratando Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, que tem que dar imediatamente, sendo que Deus trabalha na dimensão do tempo chamada Kairos, tempo na sua plenitude. Para ele 1000 anos é como o dia de hoje é como 1000 anos. E nós trabalhamos no sistema cronológico, tempo cronos, é o dia, a hora, o mês, o minuto, o segundo, como nós conhecemos hoje. Então, nós temos que entender isso que Paulo acabou de falar aqui, tá? Porque muitas vezes Satanás tenta minar a gente com essas setas ardentes ou dardos inflamados, como tem em algumas versões aí, para tentar desanimar a gente, para tentar fazer a gente desistir da caminhada, para tentar fazer a gente desistir da jornada, para tentar fazer a gente não acreditar que o Senhor está providenciando, para fazer a gente duvidar daquilo que Deus tem para fazer na vida da gente, não importa qual seja a área. Então Paulo fala do escudo da fé, temos que ter, porque as setas vêm para colocar dúvida. Ainda há pouco eu citei Lucas 4, Satanás tentando colocar dúvida na cabeça de Jesus, tentando colocar Jesus em dúvida com relação ao ministério dele. E assim acontece nos dias de hoje. Então, escudo da fé. Se liga aí. Vamos para o verso 17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Capacete da salvação. O único jeito de entrarmos no céu é abrirmos o nosso coração para Jesus e recebê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. E esse capacete da salvação a gente tem que estar vestido com ele. Porque é uma luta diária, é o que Satanás mais tenta fazer, é tentar tirar a gente do caminho que leva a gente para a salvação. Satanás oferece para a gente todo dia, toda hora, o tempo todo, tentações para nos afastar desse caminho, para nos arrancar do caminho da salvação, para nos levar para o caminho de perdição, oferecendo para nós coisas que aparentemente são boas, como está lá em Provérbios, mas que o fim leva à morte, para fazer a gente trilhar o caminho largo, como Jesus ensinou, o caminho que leva à perdição. Então precisamos estar vestidos sim com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falei para você. Como você quer crescer espiritualmente sem estudar a palavra de Deus? Fala para mim aí.
Como você quer crescer espiritualmente sem frequentar uma EBD para aprender a palavra de Deus? Como você quer crescer espiritualmente conversando na hora do culto, na hora que o pastor está pregando? Como você quer crescer espiritualmente sem estudar a palavra de Deus durante a semana na sua casa? Como você quer crescer espiritualmente negligenciando essa parte que é super importante do crescimento espiritual, que é a palavra de Deus? Olha lá o meu livro, da capa laranja, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu enchi ele de texto bíblico para você, além da meditação que eu trago para você, do aprofundamento dos temas relacionados ali, os capítulos que eu falo, os 4 capítulos, as 4 perguntas, está cheio de texto bíblico, porque é através da palavra de Deus que vem o crescimento. Acabei de ler para você a espada do Espírito da palavra de Deus. Eu citei para você Lucas 4, Jesus usando Satanás direto, usando a palavra para rebater Satanás. Jesus usando a palavra para rebater Satanás. E como é que você quer crescer espiritualmente sem ter essa ferramenta, essa espada que é a palavra de Deus? Vamos continuar. Olha o verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Em outras traduções está em todo o tempo, tá? Aqui eu li em todas as ocasiões. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Aí Paulo fala aquilo que eu já falei várias vezes para vocês aqui. Palavra de Deus e oração andam juntas. Eu falei isso no começo da mensagem. Não tem como ninguém crescer espiritualmente sem essas duas coisas. Não vai rolar. Não vai rolar crescimento espiritual sólido, firme, consistente, sem estudo da palavra de Deus e sem oração. Não vai rolar, não adianta. Esquece. Se você substituir a palavra de Deus e oração pelo Charabanda Arabandai Adecomanai, pelo Alaban Tepidaraflácia Andarai, pelos batuques, pelo roda-roda, pelo pula-pula, pelo gira-gira, pelo chororô, não vai rolar crescimento espiritual firme, sólido, sustentável. Aquilo que Paulo escreve aos Coríntios: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Não vai rolar isso se não tiver palavra de Deus e oração andando juntas. Não vai rolar. E Paulo, além de falar de orar aqui no Espírito, orar no Espírito é orar silenciosamente, só você e Deus. Você não precisa falar, expressar em voz audível as suas orações. Orar no Espírito, só você e Deus, em todo o tempo, em todas as ocasiões. Orar em Espírito, você pode fazer isso na condução, indo para o trabalho, voltando para casa, durante o seu expediente, durante os seus afazeres, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar. Você pode sim orar no Espírito, orar em Espírito o tempo todo, elevar a sua mente em oração o tempo todo. É assim que funciona. Por quê? Porque assim a gente está alerta. Paulo fala aqui: fiquem alertas, fiquem atentos, tá? E Paulo ainda dá uma palhinha sobre intercessão, tá? Para finalizar o verso 18, ele fala de orar pelos cristãos em toda parte. Orem fervorosamente. A gente está esquecendo de interceder pelas pessoas. A gente mal consegue orar pela própria vida, tá? A gente muitas vezes está se tornando egoísta, orando pela própria vida, está se esquecendo desse ministério poderoso que é o da intercessão. E Paulo fala: orem fervorosamente pelos cristãos em toda a parte. Deixa eu te falar, aqui no Brasil, pregar a palavra é tranquilinho. Estou aqui na internet, estou fazendo um vídeo, vou postar daqui a pouco, a palavra vai estar aí nas redes sociais. Agora, vai fazer isso na Coreia do Norte, pregar a palavra de Deus na internet, é ruim, hein? É ruim, hein? Vai pregar a palavra de Deus na internet na China, é ruim, hein? Não vai rolar, não. Tá? Então aqui é tranquilinho, tá? A gente pregar a palavra de Deus. Então a gente tem que orar fervorosamente pelos cristãos em toda parte. Vamos lá. Olha o verso 19. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca
do mistério do Evangelho. Então, Paulo pede que os crentes de Éfeso orem por ele também, continuando a falar sobre intercessão. Então, hoje, nós precisamos estar em oração por aqueles que estão aí, pregando a palavra de Deus de forma corajosa, tá? Porque tem que ter coragem para estar aqui na internet pregando a palavra, porque é uma palavra que nem todo mundo gosta de ouvir. Eu estou pregando aqui algo que eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir. Outros pregam a palavra de Deus de tal forma que nem todo mundo gosta de ouvir, não, tá? Essa é a verdade, nem todo mundo gosta de ouvir. Então, Paulo está ensinando a gente a fazer isso, tá? Pregar a palavra de Deus, orar, melhor dizendo, orar por aqueles que estão na linha de frente pregando a palavra, tá? Orar pelos pastores que pegaram igrejas para pastorear, para apacentar, pastores que lidam com problemas que nós não temos nem ideia, tá? Das coisas que eles absorvem em gabinete, entendeu? Das coisas que eles ouvem em gabinete, que eles têm que ficar quietos, ficar em silêncio, orar por aquelas vidas que estão procurando eles, pedindo a eles ajuda, apacentamento, tá? Então Paulo ensina aos crentes de Éfeso isso aí, tá? Lembra para orarem por ele, que Paulo está preso aqui. Paulo está pregando a palavra através dessas cartas, ele está preso. Vamos ler o verso 20 que você vai confirmar isso que eu estou falando, tá? Aí Paulo fala aqui, eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja preso em correntes. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Paulo, ele não se omitiu em pregar o evangelho. Mesmo preso, ele estava lá dentro pregando o evangelho. Aos companheiros de cela dele, a gente viu isso lá em Atos dos Apóstolos, né? A gente viu isso em outras ocasiões. Paulo escreveu várias cartas na prisão, tá? A carta aos Efésios foi uma delas. E tem outras que Paulo escreveu enquanto ele estava preso, tá? E Paulo não se omitiu em pregar o evangelho, mesmo preso, tá? O naufrágio lá na ilha de Malta, Paulo estava preso, sendo levado para Roma, onde ele seria executado. Então Paulo não se omitiu em pregar o evangelho, mesmo preso. Paulo se definiu como embaixador desse evangelho. Então nós precisamos entender que a pregação ela deve ser em todo lugar, tá? Em qualquer lugar que nós estejamos, precisamos pregar o evangelho, tá? Aqui na internet, no trabalho, na faculdade, no colégio, em casa, na vizinhança, dentro da família, no meio da parentela, no meio da vizinhança, como já falei, lá no futebol, coisa e tal. E a pregação, ela muitas vezes ela vem através do testemunho da gente, tá? A nossa vida vai na frente. Lembra lá do segundo livro dos Reis, profeta Eliseu? O testemunho dele foi na frente. A mulher sunamita falou: lá vai um santo homem de Deus. O testemunho dele foi na frente dele. Ele não tinha falado nada da palavra de Deus, mas o testemunho dele foi na frente. E é isso que nós temos que entender. É isso que Paulo ensina pra gente, tá? Paulo era o embaixador do Evangelho de Cristo. Paulo pregava corajosamente em qualquer lugar. Paulo não se acanhou em pregar a palavra de Deus. Nós precisamos continuar fazendo isso, tá? Pregar esse Evangelho. Ainda que muitos não queiram crer, como eu falei no vídeo anterior, onde eu falei de pregar a palavra de Deus, a escolha é individual. Eu não posso obrigar você que está aí a concordar com o que eu estou falando, não. Eu não tenho esse poder. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Então, é o Espírito Santo que vai ministrar o seu coração e é você quem vai decidir se você quer crer ou não. É você que vai decidir se você quer seguir o Evangelho de Cristo ou não. É você que vai decidir se você quer receber Jesus Cristo na sua vida ou não. A decisão é totalmente
exclusivamente sua. Eu não tenho esse poder de convencimento. É o Espírito Santo que faz isso. E é isso que... Só que o que eu tenho que fazer é pregar. E é o que eu estou fazendo aqui. Então, para a gente fechar, tá? Eu quero aqui fazer um resumo. Então vamos lá. Paulo nos fala da armadura de Deus, certo? Da couraça da verdade, do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da sandália da pregação do Evangelho da Paz, do sapato, né? Em algumas traduções da sandália, da pregação do Evangelho da Paz. Todas essas peças formam uma armadura. E é com essa armadura que temos que encarar o mundo. É com essa armadura espiritual que temos que encarar Satanás. É com essa armadura espiritual que temos que encarar as tentações que nos são apresentadas. É com esse entendimento que nós precisamos ter a certeza de que, mesmo que as tentações venham, nós conseguiremos resistir a elas. A Bíblia nos diz: resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. A Bíblia também diz: fujam da aparência do mal, fujam dos desejos da mocidade. Não devemos brincar com o pecado. Vamos lembrar da história de Sansão, que vai ser o tema do meu próximo livro, em nome de Jesus. Sansão, o homem das escolhas erradas. Então é um livro que eu em breve eu hei de publicar, assim que Deus me permitir. É um livro no qual eu falo sobre tudo que Sansão fez de errado, tá? Todas as escolhas erradas dele, nós vamos meditar acerca de cada uma delas. Será meu próximo livro, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. E aqui eu encerro a mensagem. Só até aqui o Senhor revelou, ministrou meu coração para eu entregar para você. E o tema da mensagem foi caminhando com a armadura, baseado em Efésios capítulo 6, 10 ao 20. Desejo que Deus continue falando ao seu coração. Eu quero agradecer a você que assistiu essa mensagem aqui no YouTube, no Quai, no TikTok ou no Instagram. Para você que está no YouTube, toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui, tá? E se você está vendo esse vídeo, mas não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, clica no sininho, porque aí você vai receber as notificações toda vez que eu colocar um vídeo novo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que ele tenha um alcance cada vez maior. Para você que está vendo no TikTok, no Quai ou no Instagram, eu começo uma série nova sexta-feira e eu entro pela semana até a quarta da semana seguinte, trazendo para você os vídeos novos. Parte 1, parte 2, parte 3, só você olhar a hashtag para você entender qual é a parte, só você olhar do lado do título o númerozinho que está, para você saber qual é a parte do vídeo. Aí você que ainda não está me seguindo, me acompanhando aqui, nem no TikTok, nem no Quai, nem no Instagram, clica aí no botãozinho para você me seguir, para você me acompanhar. Clica no coraçãozinho para você dizer postou. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para que ele tenha um alcance cada vez maior. E lembrando, a partir de dezembro, mês que vem, eu vou trazer uma nova série para você. O Sermão Escatológico de Jesus, baseado em Mateus 24. Eu não vou trazer direto, não. Serão 7 mensagens, exatamente como está na Bíblia. 7 tópicos, exatamente como está dividido lá na Bíblia, Mateus 24. Tá? Então, vou começar no dia 5 de dezembro, dia 12. Aí, dia 19, eu vou trazer a mensagem de Natal. Dia 26, a mensagem de Ano Novo. Depois, eu vou continuando, intercalando com outras mensagens, até que eu conclua a série. Tá? O Sermão Escatológico de Jesus. Então eu te convido a me acompanhar aqui, tá? Aqui, né, não importa em que rede social você esteja vendo esse vídeo, não importa em que plataforma você esteja vendo esse vídeo, mas que você esteja aqui me acompanhando, me seguindo, tá? Eu quero te agradecer, você que ficou até aqui, muito obrigado. Espero você na próxima semana, espero você no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.